Estamos aqui em mais um podcast no Papo que Decola. Teremos diferentes profissionais aqui que virão falar sobre empreendedorismo, sobre diversas áreas, diversos nichos. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui que veio para falar sobre alguns assuntos muito importantes também referente ao empreendedorismo. Vamos conversar hoje com Suzana Andrade. Ela é psicóloga organizacional, terapeuta sistêmica, e ela atua ajudando pessoas, né, a compreenderem padrões emocionais, crenças e comportamentos que impactam diretamente nos resultados profissionais e empresariais. Seja muito bem-vinda, Suzana. Muito obrigada, Célia. Agradeço grandemente pelo convite. Ai, que bom. Então, eu gostaria que você iniciasse contando um pouquinho mais da sua trajetória, como que você iniciou e no que você atua atualmente. Sim, só uma ressalva. Eu não sou psicóloga organizacional. Eu fiz pós em psicologia organizacional devido ao meu trabalho em RH. Então, foram quase 30 anos de RH e no meio do caminho eu me vi com a necessidade de conhecer mais sobre o comportamento humano. E de tudo que eu fiz e os cursos, eu optei pela pós em psicologia organizacional. Então, muitas vezes as pessoas confundem mesmo, e é natural. Ah, você é psicóloga? Não, eu não atuo clinicamente como psicóloga, porque eu não tenho CRP. Porém, no entanto, eu fiz a pós em psicologia organizacional. E dentro desse contexto, eu migrei para as terapias, porque foi através das terapias que eu consegui me encontrar minimamente no começo lá, né, me conhecer um pouco mais sobre os meus comportamentos diante da vida como um todo e principalmente no meio profissional, porque eu tinha muitos dilemas, né, de ordem, de me manter bem num trabalho, enfim. E nas terapias eu me encontrei. Então, juntando tudo, eu entendi que as pessoas que chegavam para mim também chegavam com essa demanda de trabalho. E aí, não tão contente, não só o CLT, o empreender também. Então, aí eu fui ganhando muito espaço com as mulheres, atendendo mulheres que estão nesse movimento de transição de carreira, porque a minha, eu costumo dizer que ainda está acontecendo, apesar de já ter 2 anos que eu me desliguei, diria de uma vez, do CLT com esse propósito, porque a gente não vai dizer dessa água não beberei, mas com o propósito de seguir empreendendo, atuando com terapias, palestras, workshops. E hoje eu percebo que quem chega para mim, chega com essa demanda também de transição de carreira, de empreender, de fazer algo novo. E era o mesmo caminho que eu vinha trilhando e que a gente vai lá para o autoconhecimento, que acaba dando nisso. Geralmente quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa, né, Suzana, a gente vai identificando qual que é a dor, a maior dor das pessoas. E eu, como desenvolvo empreendedorismo no marketing de rede, eu lidero várias pessoas pelo Brasil inteiro. E aí eu descobri, né, que assim, tem pessoas com potencial incrível para empreender, para fazer diversas coisas, não só no marketing de rede, mas em outras partes também, né, de outros nichos. E aí, por isso, eu criei o Papo que Decola, quer dizer, o Papo que Decola é um podcast de empreendedorismo, mas eu criei Decola Mulher, que é uma comunidade onde eu ajudo mulheres a entender o que ela precisa fazer. Ela sabe algo, mas ela não sabe de onde partir, de onde começar. Então, aí entra várias coisas, que é o que você vai falar aqui hoje, né? Sobre dores, sobre crenças, sobre a parte emocional, que tudo isso pega, né, Suzana? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, então muitas pessoas pensam em estratégias de lucro, né? Mas psicologicamente as pessoas não param para pensar referente a isso, né? E tudo que está por trás dessa decisão de empreender. Então, fala um pouquinho referente a essa parte emocional no empreendedorismo. Eu costumo dizer, Célia, que quando a gente abre o baú da nossa infância,
da nossa adolescência, nós que já estamos com mais de 30, 40, quando a gente abre esse baú, nesse processo até de autoconhecimento, a gente recorda o que a gente gostava de fazer. E esse eu gostava de fazer, na maioria das vezes, vai ser exatamente o que a gente precisa fazer na fase adulta, como profissão, ou como um hobby, mas que brilha os olhos. Sim. E quando você fala para mim, as pessoas pensam em estratégia, em lucro e no resultado, óbvio, né? O empreender é para isso. É um movimento de autonomia, de liberdade, de você ser dono do próprio negócio. No entanto, existem raízes por trás para a gente querer fazer aquilo que muitas vezes já está na gente há muito tempo. E quando a gente literalmente acorda para isso, é que as coisas começam a fazer sentido. Porque nesse viés do negócio como resultado, como sucesso, lucro, visibilidade, ser conhecido, né, o produto ou o serviço, e ter muito resultado, vem de um lugar muitas vezes inocente. E o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, por exemplo, nós mulheres, muitas vezes vamos para esse lugar de prestar um serviço, de vender um produto com uma certa inocência. Por quê? Porque aquilo é bom para mim e eu acredito dentro disso que vai ser bom para todos. E muitas vezes não é. E aí entra essa estratégia que você colocou, que é eu conheço o que eu vendo, o que eu ofereço e para quem? Qual é o público? Então, o que está por trás para eu querer fazer o que eu estou fazendo ou o que eu ainda tenho em mente fazer? Então, quando a Célia decidiu, vou criar um movimento com mulheres, por quê? Porque já existia lá atrás uma grande raiz. E essa raiz é que faz ramificar para inúmeras possibilidades dentro do empreender. Porque o empreender não é só mais um CNPJ. É um negócio que carrega uma pessoa, né? Um CPF. E aí é através desse CPF que a gente vai entender se a gente vai chegar mesmo nos resultados, né? Num bom negócio que tenha fluidez e que alcance o público que a gente deseja. E nesse empreendedorismo existe a diferença de empreender com propósito e empreender por fuga? Com certeza. E entra muito essa razão da infância, que eu acabei de trazer. O que acontece? Muitas de nós tinham um sonho. Queria ser bailarina, queria ser atriz, queria cantar, queria ser apresentadora, queria porque queria. No entanto, claro, existia todo um rigor, principalmente a gente, mais ou menos ali da mesma época, acredito, que a gente tinha essa influência, assim como hoje muitos jovens querem ser influencers porque tem essa demanda gigantesca. Sim. Mas o que eu quero dizer, Célia, é assim, a gente tem um desejo intrínseco da gente, talentos, habilidades, competências para desenvolver e seguir aquilo. Porém, vem a parte da família. Meu pai, minha mãe ou os meus cuidadores não desejam que eu seja essa pessoa, que eu faça determinada coisa. Por inúmeros motivos. Porque querem que a gente seja alguém na vida? Não é a frase? Precisa ser alguém na vida. Vai prestar um concurso. Termina esses estudos. Vai para a faculdade. Você precisa escolher um curso, uma profissão. E aí, muitas vezes, essa profissão está ligada exatamente ao quê? Numa fuga. Fuga do quê? De quem? E aí é onde começa a bater cabeça, a não dar certo. E se tá pesado, é porque não é o caminho. E muitas vezes as pessoas vão romantizar, é porque é difícil mesmo. Não é que vai ser facinho, é desafiador. A vida é um desafio. No entanto, ser pesado, por que tem que ser tão pesado? Não é uma crença? Não é um modelo mental?
Por que que não pode ser mais leve? Por que que eu não posso encontrar pessoas coerentes com aquilo que eu tenho para oferecer para fechar comigo? Pelo contrário, portas se fecham. O que está por trás desse ritmo? Então aí a gente entra nas feridas emocionais. Porque quando a gente fala de ir para o mundo digital, por exemplo, porque empreender há muito tempo atrás era diferente. Você tinha que ter recursos para anunciar no jornalzinho do bairro, na revistinha, boca a boca. Muitas pessoas cresceram, mas muitas não, continuaram no anonimato e estão até hoje. E hoje a gente tem uma vitrine, várias vitrines, que é a rede social e plataformas, muitas das vezes gratuitas, que nos direciona para a gente fazer e acontecer ali, e ser visto. E aí eu tenho medo, sou insegura. No entanto, o que está por trás? Rejeição, abandono, traição, humilhação, injustiça. Então, essas 5 feridas emocionais, elas vão comandar o show da empreendedora e ela não vai perceber. Nessa forma como você falou também, existe também a falta de apoio, né? De incentivo. Às vezes a pessoa quer fazer algo, mas ela vai lutar sozinha, né? Porque ela não tem todo o apoio. Às vezes é o ambiente, ela vai ter que sair do ambiente dela, conhecer outras pessoas com o mesmo propósito, para poder conseguir sair de onde ela está, né? Exatamente. E por que tantas pessoas dizem que querem empreender, mas elas não começam? É isso. É esse medo de ser rejeitada, abandonada, traída, humilhada, injustiçada. Ou achar que também que não tem o potencial, não acreditar em si próprio também, né? Exato, porque essas feridas emocionais, elas ramificam para o quê? Eu não sou suficiente. Eu não tenho recursos. Eu sou pobre. Eu não tenho dinheiro. Meus parentes, meus pais, meus amigos não me apoiam. Então, existe por trás disso todo um tratamento interno de validação, de recompensa e de outras coisas muito mais que a gente consegue observar quando a gente faz sessão raiz, que é uma das ferramentas que eu utilizo com a empreendedora, que me procura com um tema determinado X e a gente olha diretamente aquilo e vai cair nessas nuances. Por quê? É tudo isso que você trouxe. Então, eu não tenho apoio, eu preciso trabalhar, porque todos nós precisamos. Então, entra num ruído, num conflito interno de comparação. E muita mulher faz muita coisa. E aí as pessoas falam, você procrastina. Não. Muitas vezes a mulher não procrastina, pelo contrário, ela faz muito. E nisso de fazer muito, ela se desequilibra, porque ela dá demais. E essa é uma das questões que a gente observa também, que é o equilíbrio entre dar e receber. E nesse dar e receber, eu dou demais, o que está por trás? O tal do perfeccionismo. Não, porque ao mesmo tempo que eu não me acho boa, então eu tenho que ser perfeita para que me amem. E aí entra nesse limbo, eu quero empreender, eu desejo empreender, eu quero sair do CLT ou do trabalho que eu esteja, pode ser trabalho público, enfim. No entanto, a pessoa tem esses resquícios de crenças mentais, comportamentos que geram essas ações de indecisão. Então, se tem uma indecisão, é porque tem insegurança. Se tem insegurança, é porque tem dúvida. Se tem dúvida, é porque tem medo. Se tem medo, fica nesse limbo, sabe? E aí não olha para a raiz. E a raiz pode ser inúmeros fatores que a gente precisa investigar, que aí a gente entra nesse quesito da empreendedora se conhecer. Porque essa história do autoconhecimento é para sempre. Sim. Eu tô aqui conversando com você e passa muitas coisas pela minha cabeça que eu poderia trazer. No entanto, eu tenho que organizar. E aí eu me pego pensando, em que momento eu organizei isso na minha vida? Em que momento? Então, em que momento que eu vou parar de me conhecer?
o dia que eu não mais existir aqui. Então, a sua biografia, a minha biografia, a biografia da mulher que está aí ouvindo a gente, só vai cessar no último suspiro. E ainda, dependendo do legado que ela deixar, o nome dela vai ser, né, levado aos 4 cantos do mundo. Bacana. E assim, dentro dessas pessoas que você já atendeu, quais os padrões emocionais que você mais observa nessas empreendedoras iniciantes, assim? É unânime. Questões com o pai. E muitas vezes as mulheres falam, é questão com a mãe. Mas na visão sistêmica, que é a abordagem que eu trabalho, a pessoa, né, o ser humano, o filho, ele vai em direção ao pai com a permissão dessa mãe. E essa permissão não é verbalizada, é uma postura interna. Então, quantas mães falam mal dos pais dessas mulheres? Uhum. E às vezes não fala mal, mas a postura interna, toda a emoção, e a criança capta de uma forma tão natural. E dos 0 aos 7 anos a criança está totalmente ligada à mãe, e depois, até os 14, 15, é ao pai. E aí, se não tem esse pai, tem essa deficiência. E por mais que as pessoas digam, eu criei, mulheres dizem, eu criei meus filhos, minha filha, meu filho, são pessoas de bem, felizes, maravilhosas, estão realizadas, mas a pessoa não conhece a postura interna e o íntimo. E qual é o sofrimento? Porque é óbvio que não é regra, é assim, é desse jeito, mas é um padrão. Então, é unânime as mulheres que chegam com essa dificuldade de ir para o mundo, que é o que a gente fala, ir para o mundo, essa falta desse arquétipo, dessa figura materna, que é através do pai que a gente conhece. É através do outro. Então, quando é um bebê até os 2, 3 anos, é mãe, é simbiose total. Eu não sei que eu sou outra pessoa, até entrar essa terceira pessoa. Então, quando a gente até vê pela psicanálise, a gente entende esse complexo. E aí a gente vai para o mundo sem essa figura, ou tem essa figura, mas não é coerente com tudo aquilo que deveria, né, perante a sociedade, perante os costumes, perante tudo o que forma a gente. Quando a gente vai com essa deficiência, a gente vai com essa falta de um masculino forte, que é de fazer o quê? Executar, finalizar, ter resultado. E aí fica com essa deficiência desse masculino. Então, a maioria das empreendedoras que chegam vão ter questões negativas ou positivas. Por que positivas? Ai, meu pai era um sonho, meu pai era um amor, meu pai me cuidava, meu pai... enfim, e ele partiu. Entende esse furo, esse vazio? Ruptura, né? E aí a mulher fica o quê? Fragilizada, fragmentada. Então não é só o que vem lá da infância, mas o que acontece no decorrer No também, né? decorrer, exatamente, Célia, no decorrer. E não é uma regra, é de acordo com a percepção que aquela pessoa tem da vida, e a falta que aquela pessoa faz. Então, na maioria das vezes, quando a gente ou até abre um campo de constelação familiar sistêmica, é visto a mulher ocupando o lugar que seria da mãe. E aí você olha e ela fala, mas eu tenho uma ótima relação com a minha mãe. E tem de verdade, hoje, porque são adultas. Ok, mas é uma postura interna, aquilo que está registrado no inconsciente, que na maioria das vezes a gente torna consciente por um movimento de autoconhecimento, e tem coisas que vão ficar no inconsciente. E ok, mas a gente precisa olhar para os nossos resultados. E o resultado satisfatório para uma pode não ser para outra. Certeza. Eu já fui em salão de beleza, de dar ideias, e falar, ai, por que você não faz assim? É isso que eu quero. Eu cheguei onde eu queria. Eu quero ter uma agenda, atender, é isso aqui.
Pra ela é suficiente. Exato, e do outro lado tem mulheres que querem o quê? Expandir. Então, é dentro dessa expansão que a gente precisa olhar se está satisfatório ou não, e também ter, como se diz, né, aquela ponderação com a gente, porque muitas vezes a gente se cobra demais, e nem é por aí. Então, consequentemente, essas feridas emocionais, elas podem influenciar diretamente no sucesso ou no fracasso dessas pessoas. Exato. Porque as feridas emocionais, já fala, né? São feridas emocionais. No entanto, nós vamos criar máscaras para viver essas feridas. Então, a gente se esconde. Você tá sorrindo? A gente... Vai lá no fundo? Exato. Então, a gente vai se esconder. Eu me escondo atrás de uma ferida de abandono, fazendo o quê? Abandonando primeiro. Na de rejeição, rejeitando primeiro. Me fazendo de forte. Relacionamento. Não querendo, não aceitando. Então, quando a gente olha para o lado de sucesso e de fracasso, é a face de uma mesma moeda. Isso influencia também, a gente não está falando de relacionamentos, de não aceitar um relacionamento vamos dizer assim, conjugal, mas também no mérito profissional, né? Porque até a relação com um funcionário, com um chefe, né? Com pessoas assim, também interfere. Total. E você tem toda a razão, porque tudo é relacionamento. Sim. Nós nascemos de relacionamento, seja ele bom ou não bom. E também não vivemos sozinhos. E não vivemos sozinhos. Tem uma frase, ninguém é feliz sozinho. Sim. Não, eu falo, geralmente quando eu estava na sala de aula, que eu falava assim para as crianças, vocês não vivem sozinhos. A gente depende sempre do outro, indiferente se você vai pagar pelo serviço da pessoa, pelo produto, você precisa. Então, o padeiro, para ele fazer o pão, ele precisa que alguém plante lá atrás o trigo, né? Prepare a terra, faça todo aquele processo, depois vem para a indústria, passa por todo um processo e ele vai dependendo dessas pessoas para a farinha chegar lá na padaria para ele fazer o pão. Então, se a gente observar isso, a gente vai entender que, eu não preciso de você, eu me viro sozinho. Negativo, a gente não vive assim, né? Por alguns momentos a gente se vira, a gente faz algumas coisas sozinho, mas tudo se você for ver, tá tudo interligado, né? É um ecossistema. É. E é isso, eu também concordo plenamente contigo. Esse óculos um dia, alguém desenhou, projetou ele foi feito, realizado, eu fui lá, fiz o exame, é isso, escolhi essa armação. E hoje ele está aqui comigo. Então, esse exemplo que você deu é formidável e, para além dos conflitos relacionais amorosos, que as pessoas acreditam assim, relacionamento, já vem o quê? O afetivo amoroso na mente. Sim. E, na verdade, as relações de trabalho com outras mulheres, outros homens, vai estar diretamente ligada à relação que a gente tem com a nossa mãe, pasme. E essa questão também de você se pôr no papel masculino, por exemplo, em algumas funções, ou até mesmo dentro de casa, assumir esse papel, às vezes não é por falta do papel masculino, mas porque você assume esse papel, aí acaba se sobrecarregando, isso traz malefícios, vamos dizer assim, para a vida num todo? Eu acredito numa temática que é o seguinte: eu sendo uma mulher, eu me assumo como mulher, e eu tenho um filho, eu tenho um marido, e eu entendo que tem situações que é o pai quem direciona, que dá aquela fala, que coordena a situação, por assim dizer. Sim. E não é machismo, não é patriarcado, não. É um movimento de que o masculino leva para o mundo. A mãe dá a vida, a mãe acolhe, nutre, passa segurança. E o pai faz o quê? Deixa andar de bicicleta sem rodinha com 4 anos de idade. E aí o que acontece? Essa criança vai cair. Gente, não pode. É a mãe, proteção, segurança. E o pai fala, não, vai levantar e vai para o mundo. E isso forja a pessoa, o ser humano, que
que tem essa dualidade. Porque quando a gente fala de postura masculina e postura feminina, num dia a dia, Célia, o que vai acarretar? Vai acarretar conflitos por conta do número gigantesco que nós temos de mães solos. Ok? A gente entende. No entanto, assumir o papel do homem não vai te trazer benefícios. O nosso cérebro não está separado do nosso corpo físico inteiro. Tudo aquilo que eu emano, o meu cérebro vai trabalhar junto com o meu sistema nervoso central, endócrino e tudo mais para fazer valer. Quantas mulheres estão com problemas de ovários, cisto, seio, aparelho reprodutor feminino, de modo geral? Por quê? Porque são muito fortes. A mulher não pode ser forte? Pode. Tanto que a gente é, senão a gente não estava aqui hoje. Só que a gente usa a nossa energia feminina e nossa energia masculina com essa certa ponderação porque a gente já conhece. Mas quando a gente não conhece, o que a gente faz? A gente bate na mesa, a gente quer chutar, a gente quer falar. Por quê? Porque muitas vezes a gente não viu essa figura em casa, ou viu demais, ou. Então, percebe que não é uma regra. Sim. E é isso, apenas isso, é investigação. Por que eu faço do jeito que eu faço? E por que eu faço isso e tenho esse resultado? E por que às vezes eu até faço diferente, mas o resultado é o mesmo? E aí a gente cai na pergunta, será que eu estou fazendo diferente? Então, respondendo a sua pergunta, na maior parte das vezes, a mulher que vai se colocar no papel desse homem, do masculino, e muitas vezes por necessidade em relação às mães solos, enfim, pode acarretar distúrbios emocionais, fisiológicos, biológicos nessa mulher. E a pessoa que está lá do outro lado, esse filho, essa filha, não tem essa força do pai, internamente falando. Porque no físico, minha mãe é o máximo, minha mãe é uma guerreira, me criou, fez o papel do meu pai que sumiu, porque essa é a fala. Sim. Sumiu e minha mãe é uma guerreira. Então, qual é o preço que tua mãe pagou ou paga para estar nesse lugar que não é dela? Porque se a gente for pensar numa forma de desenho, de fantasia, de contos de fada, de que a mulher é só o nutrir e acolher, a gente não vai viver. A gente precisa ter, muitas vezes, uma conversa assertiva com o filho, sendo mulher, sendo o feminino da história. Mas eu não posso falar, eu sou teu pai e tua mãe, porque aí fica pesado. E aí eu saio do meu lugar e não deixo que aquele homem pertença dentro do coração, das ideias, das percepções daquele filho. Entende? Sim. E falando um pouquinho mais referente às feridas, né? Quais são as feridas que aparecem com mais frequência em quem empreende? Rejeição. Rejeição é batata. Não me querem, não querem meu produto. Ninguém me dá like, ninguém compartilha, ninguém curte. É uma rejeição gigantesca. É unânime, ferida de rejeição. Até porque a ferida de rejeição, de acordo com os dados e pesquisas, ela é a ferida que nasce no ventre. Então, a rejeição vem de muito antes. E quando a gente vai para a vida e a gente tem essa ferida totalmente instaurada na nossa capacidade de ser, de se movimentar, ela vai impactar diretamente o empreender. E é essa frustração que vem através dessa rejeição. E a gente encontra isso, Célia. A gente percebe nos movimentos com outras mulheres o quanto há essas feridas escancaradas. Rejeição, humilhação, então a traição. Quantas mulheres não confiam?
de falar um projeto, de comentar, de dividir, porque eu vou ser traída. E aí você pega histórias, quais são as falas? Não confia nessa colega, hein? Não confia, ela vai tomar teu namorado. E tem coisas que vêm de muito longe, então ficam impregnadas. São modelos mentais, são as crenças que a gente tem. E aí, muitas vezes, a gente não vai fazer uma limpeza total nessas crenças. Mas está aí falando da epigenética que o ambiente é capaz de mudar o gene. Com certeza. Então, o que eu preciso fazer? Vou fazer um movimento para estar com mulheres que não competem. Que uma ajude a outra. Que uma ajude a outra, que se eu falar de um projeto, ela não vai roubar de mim. No entanto, a gente não tem essa capacidade de ser 100% assertivo e falar, te contei e você não roubou, você não aceitou fazer comigo, ou você viu uma ideia, achou legal, mas não me copiou. E outra coisa que a gente precisa abrir um pouco também, dentro desse empreender, Célia, é o seguinte, que o que chega para mim, chega para outras mulheres. A diferença é, você faz e eu não faço. Eu fico projetando, eu vou pro computador, eu vou pro papel, fico, que aí a gente volta lá nas feridas. Então, imagina, eu não vou colocar isso aqui. Não tá perfeito, não tá bonito, não é bom o suficiente, eu ainda não sei, eu não sei falar, eu não sei me movimentar. E aí a gente cai nesse limbo. Uma coisa que eu costumo falar é assim, existem pessoas muito mais capacitadas do que eu. Muito mais. Mas elas não têm o que eu tenho. Espírito de ousadia. Então, assim, vou lá e faço. Eu não espero estar perfeito. Eu aprendo no fazendo, né? Não estudo primeiro para depois fazer, né? Eu vou fazendo, errando, reorganizando e continuando. É assim que a gente tem que ser, mas conforme as pessoas ficam esperando o momento perfeito, o dia perfeito, as coisas não acontecem, né? Basicamente isso que você falou, né? E tem uma vertente também, Célia, que eu costumo observar muito, e até em mim mesma, que existe um movimento tanto ligado à procrastinação, essa ideia de que você não faz e coisa arada. Muitas vezes, aquela ideia de desistir, sabe, ela é válida. É desistir daquilo que não funciona mais. Sim. Então, muitas vezes, desistir não está no nosso vocabulário, espera. É desistir do quê? Não é desistir do sonho. Né? Isso está fazendo sentido para você ou é porque alguém falou ou é um movimento que você sinta? E qual é a melhor forma de sentir? No corpo. Porque é o corpo que guarda todas as informações. O cérebro registrou, não soube lidar, fez o quê? Envia para o nosso sistema fisiológico. E aí a gente sente onde? No peito, no estômago, nos braços, nas pernas, na cabeça, nas costas, no ombro. E a gente precisa aprender a fazer essa leitura. Sim. Sabe? E isso é para ontem. E essa questão também da aprovação, ela impacta também nas decisões dentro do negócio, né? Porque às vezes a pessoa, ela quer fazer algo, mas ela acha que ela não vai ser aceita ou ela fica esperando essa aceitação para ela evoluir, né? A ferida de abandono, que você falou, né? Qual que é? A rejeição, abandono, são as primeiras ali. Ela traz exatamente isso que você está falando, Célia. Dentro do empreender, então eu mostro para você, olha, Célia, o que você achou? Aí você fala, ai, não sei, Suzana. Aí, né? Poxa, melhor eu melhorar. Aí eu melhoro. Aí eu te mostro de novo. E aí? Ah, não sei, parece que ainda falta algo. Mas você percebe que o negócio é meu. É a minha essência. Então, para você, talvez nunca vá fazer sentido. Com certeza. Por isso que, às vezes, muitas pessoas têm um negócio e se você tem a visão daquilo, que é aquilo que você quer, você tem que se posicionar e continuar até dar certo. Porque a visão do outro, como você falou, não é nem eu faço parte lá de um grupo de mulheres, né, de empreendedorismo, e ela falou, já tentaram várias vezes mudar o estilo da minha comunidade. Mas não é a minha cara, não é isso. E ela tá crescendo. Por quê? Porque ela se posicionou, é isso que eu quero. E aí, ó, não deu certo com você, então vou buscar outro parceiro, outra pessoa que vai me apoiar. Então é basicamente isso, mas nem todo mundo tem esse olhar.
Exato. Por quê? Porque tá no limbo das emoções, das crenças, das lealdades, porque aí a gente entra, né, nas lealdades, porque aí a gente já passa para o sistêmico. Então, é emocional, é corporal e é sistêmico. E pode, na verdade. Então, pode ser tudo junto. Sim. E pode ser um e outro que agrava mais. E aí, como que a gente sabe? Se conhecendo. Sim. E também o medo da pessoa se expor, ele pode estar ligado também a essas experiências antigas, as rejeições, as críticas. Total. E aí é o quê? Escape. Então, o nosso cérebro vai fazer o quê? Ou eu congelo, ou eu luto, ou eu fujo. E quais são as crenças limitantes que mais travam as É pessoas? de dinheiro. Ah, De dinheiro é unânime. unânime, assim. Ai, dinheiro não dá em árvore. É muito difícil. E existe umas questões, Célia, que eu até abordo nas palestras e nos workshops que as pessoas, principalmente agora com o enredo de internet, fazer Facilidade. dinheiro. Fazer dinheiro. Para mim, quem faz dinheiro é o Banco Central. No meu conceito. Ganhar dinheiro. Quanto que eu vou ganhar com isso? Quanto? Ganho tanto, ganhei. Quem ganha é pedinte e criança. Nós fazemos o quê? Nós temos um produto, um serviço, e a gente põe ele no mundo e as pessoas vêm e a gente recebe por isso. Há um equilíbrio de troca. Então você percebe que a gente fica numa ideia fixa de ganhar dinheiro, de fazer acontecer, de ter liberdade geográfica, financeira, e qual é a outra? Financeira, geográfica e... Verdade, de tempo. De tempo. Só que, olha os perfis, a pessoa não sai do celular, ela vai tomar banho com o celular. Qual é a liberdade de tempo? Quer ter resultados, mas continua com os mesmos hábitos. Os mesmos hábitos, e até porque quando você tem uma certa demanda, um certo perfil, eu digo até perfil de pessoa mesmo, como profissional empreendedor, e Sim. dentro da rede, você precisa fazer aquele movimento. Então, que liberdade é essa que nos contam? Aí tem que mudar o ambiente, mudar os hábitos, né? E tudo isso determina o quê? O resultado. Vai determinar o resultado daquilo que você tem, mas não é fácil. Não, é Não é desafiador. Mudar, por exemplo, eu vou começar uma atividade física todos os dias. É fácil? Não é. Você quer e o teu corpo não quer, né? Tua mente fica lá falando, não. Seu corpo pede uma cama e você não quer levantar. Então, inserir novos hábitos na vida requer muito esforço. E assim, aquela constância também para que as coisas aconteçam. Exato. Porque nem sempre aquela pessoa que conquistou determinada patamar na vida dela foi porque ela é muito inteligente. Não. Às vezes ela só teve um pouquinho de determinação de fazer o básico todos os dias e ela conseguiu o resultado. Aí você é inteligente, mas você não põe em ação, não faz aquilo todo dia e quer ter o mesmo resultado. É basicamente assim. Só que assim, tudo isso só vai mudar se a pessoa começar a mudar esses hábitos. E aí muitas coisas que eu falo para as pessoas é referente a mas na minha casa é muito negativo, todo mundo só fala negativo, que eu não vou conseguir, que isso, que aquilo. Mas você pode permanecer ali, você não tem como sair? Não tem como sair. Mas vamos ouvir uns podcasts legal, vamos ler bons livros que te traz, né, posicionamentos, que vai fazer a tua crença melhorar. Se relacione com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que vai te auxiliar, que vai te dar como que eu posso dizer assim, incentivo para você crescer. Porque às vezes a gente espera de quem? De quem está mais próximo. E essas pessoas às vezes não traz, né? Que nem aqui fala, que o ambiente familiar, ele influencia na relação também do dinheiro, do sucesso. Total. Então, tudo isso, às vezes a gente fica, mas eu vou iniciar um negócio, mas a minha família não me apoia. Você não tem que iniciar pensando que quem está do teu lado vai te apoiar. Eu sou privilegiada, que a minha família faz parte do mesmo negócio que eu. Mas e aqueles que não são? Que são contra, não quer nem que você faça.
Exato. E aí você tem que fazer o quê? Vai naquele desconhecido, que é ele que vai, que não te conhece, não sabe a sua história, que vai poder comprar o seu produto, te apoiar e fazer você crescer, Sim. né? Existem três pontos aqui, né, Célia, para a gente olhar. Primeiro, o QI. E o QE. Muitas vezes essa pessoa que não é tão inteligente no sentido científico, no sentido de conhecimento, enfim, mas ela tem o QE, né? Essa ideia do emocional muito mais disciplinado, organizado dentro de si, ninguém nunca nem falou. Ela por si só, ela percebeu, ela sentiu e ela traz isso com ela. E essa pessoa vai ganhar o mundo. E por trás disso existe o quê? Uma ambição. É uma pessoa ambiciosa, não gananciosa, Sim, que é, ai, diferente. ganância. Ela tem ambição, porque sem ambição não alcança. E aí a gente entra para essa questão que você trouxe também, de estar em ambientes, estar com pessoas e tem aquele conhecimento que a gente chama em conhecimento T. Eu estudo várias coisas, mas eu me aprofundo em algo. E eu confio nesse algo. Eu acredito. Por que você acredita? É do coração ou você quer bater de frente para dizer que você tem um posicionamento? Não. Eu confio nessa abordagem, nessa metodologia, nesse produto, nesse serviço e eu vou bancar essa ideia porque é isso que chegou para mim. E faz sentido com a minha essência, com a minha missão de vida, que eu sinto que é o meu propósito. E aí você se ancora nisso e vai para a vida. E o apoio é como você falou. Eu também tenho o privilégio que meu marido, se eu falar, vou dar pirueta ali, eu preciso aprender a dar estrelinha. Ele fala, vai lá aprender a dar estrelinha. Por quê? Porque ele apoia. Não acredita ser, ai, mais uma vez, Suzana, você vai inventar? Não. Por quê? Porque ele conhece o potencial. Mas às vezes quem reprime a gente não é nem por não conhecer o potencial, é medo de que a gente quebre a cara. Principalmente pais. Existem inúmeras possibilidades, mas muitos pais falam, não vai, não faz, por medo de que o filho repita a história dele, entende? E, mais uma vez, a gente se conhece, a gente deixa o outro pertencer, mas a gente vai o quê? Para o mundo com a nossa participação de crença, de posicionamento, daquilo que me faz brilhar os olhos. E aí eu acredito que em algum momento vai dar certo. E nessa parte aí que você falou, então existe a lealdade invisível que impede alguém de prosperar mais do que os pais? Existe. Como que eu vou ser a escritora do ano com o meu livro, sendo que minha mãe, minha avó tentou escrever e não conseguiram? Invisível, né? É algo que eu não conheço, eu desconheço, e eu só sei quando eu faço um processo terapêutico. E aí eu descubro. Por quê? Porque ressoa com o meu corpo, responde às minhas questões, às minhas perguntas mais profundas. E aí eu entendo, realmente é isso, faz muito sentido. E o corpo diz sim, a mente diz sim, e aí tem essa congruência. E essas lealdades invisíveis são inúmeras e perturbadoras diante do empreender, como na vida como um todo. Sim. Mas para as empreendedoras, porque fica num teto de remuneração ali, de retorno financeiro. Por quê? Meus pais não tiveram, como que eu vou ter? Eu vou ser maior que eles, isso numa postura inconsciente e interna. Então, as lealdades invisíveis, elas impactam diretamente os nossos resultados e a gente nem percebe. Isso também tem relação com as permissões? As permissões nada mais né? A permissão nada mais é que o modo como eu encaro o relacionamento que eu tenho comigo mesma e com os demais. Porém, não só no físico e no racional, interno. Então, quando a gente faz uma pergunta, Célia, como você se vê fazendo 1 milhão até o dia 20 de outubro de 2026? Você sente algo. Por mais que aqui no racional você fala, uau, incrível, nossa, eu vou trocar de carro, vou comprar uma casa, vou viajar, não sei, 1 milhão. Vou fazer tal coisa. Mas o teu corpo sente. Sim.
É um nó na garganta? É um frio na barriga? Porque o frio na barriga, ele pode ser várias coisas. Não é só, ai, que friozinho na barriga gostoso. Pode ser algo ruim também. E ninguém melhor do que a gente para saber. Sim. Então, a gente sente. Então, essa permissão que é tanto dita, você não precisa da permissão dos seus pais, ou seja, da bênção. Por quê? As pessoas falam isso, quando na verdade é um movimento de postura interna que eu tenho em relação aos meus pais e eu os sinto sendo meus pais e grandes. É assim na visão sistêmica. E aí, quando eu não vejo esses pais grandes, eu não consigo ter essa permissão independente deles estarem aqui ou não. Porque imagina se um pai ou uma mãe não permite, porque existe. Você vai ser um nada na vida, desse jeito que você faz, e aquela praga. E isso perpetua na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa internaliza uma ideia com aquela fala e ela não deixa mais os pais serem grandes. E aí é óbvio, não vai ter permissão mesmo. Entende que a permissão é de você para com você e com os demais? Uhum. Então, essa dependência que eu tenho de coisas, de pessoas, na verdade, é um vazio oriundo de quê? De um amor interrompido em direção à mãe, em direção ao pai da criança que percebeu e sentiu, experienciou. É isso. Muito louco, né? Muito! E como que pode identificar se a pessoa está repetindo os padrões familiares no negócio? Ai, tem uma dinâmica que eu faço, um exercício que é incrível. Quem quiser fazer, pega papel e caneta. E aí vai pegar um papel e uma caneta e vai colocar de um lado 3 características da sua mãe legal, boas, que você admira, positivas. E 3 negativas que você não admira, que você até gostaria de mudar nela. E do outro lado, o mesmo para o pai. Se não conhece o pai ou vice-versa, não conhece a mãe, alguém que te criou ou me criei sozinho na vida, pelo mundo, afora, coloca alguém que representa isso para você em algum momento. E aí você coloca essas 3, e aí você risca mãe e coloca eu me relacionando. De todas as formas, afetiva, no trabalho, com amizades. E o pai, trazendo essa questão, né, que você fez assim, eu viajei aqui, né, trazendo o pai dentro desse contexto das mães solos, porque a grande maioria que a gente tem, né, desse impacto, para não escoar para esse lado, né, pega uma figura masculina que você admira ou que tem essas questões. E aí a mãe, eu me relacionando afetivamente, eu já falei, né, afetivamente no trabalho com amizades. Sim. Perfil. E o pai, eu indo por o mundo. Então, eu fazendo as coisas, executando, finalizando algo. E aí você tem essa percepção a seu respeito. E aí você percebe as lealdades, assim, bem básicas ali. Né? Porque elas vão se aprofundar em inúmeras esferas e várias possibilidades. Mas esse exercício é fenomenal. Ai, que bacana. E o ambiente atual, ele pode sustentar ou sabotar um empreendedor? Os dois. E aí vai depender do seu emocional, vai depender do enredo, vai depender daquilo que a empreendedora ou empreendedor tem em mente. E para além dessa validação, sabe, Célia? Então, se eu estou pedindo validação a vida inteira, é porque eu ainda estou esperando isso dos meus pais. Uma coisa também que eu consegui observar trabalhando com pessoas é que quando você vai liderar, quando você vai trabalhar com pessoas, você tem que trabalhar primeiramente você. Sim. Então, é algo que as pessoas, elas... Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Tem uma pessoa que ela vai nessa igreja, ela não gosta da igreja. Ela vai na outra, ela não gosta da igreja. Ela vai na outra, ela não gosta. Por quê? Ela quer que a igreja se adeque a ela. E não ela se molde, né? Então, é basicamente isso. Eu tenho que me moldar primeiro
para eu poder ajudar o outro. Então, por exemplo, referente às feridas. Se eu estou ferida, o que eu vou fazer com o próximo? Vou ferir. Vou ferir. Então, por essa razão, eu tenho que fazer o que primeiro? Eu tenho que cuidar de mim para eu poder ir ajudar o outro. Eu não tenho como ajudar o outro a crescer, a se desenvolver, a melhorar, a progredir, se eu não faço isso comigo mesma, né? Sim, e é um caminho, Célia, que a gente discute muito em roda. Quando a gente está em grupo de mulheres, a gente fala, teve uma vez que uma colega até falou, curada para curar. E aí eu falei, muitas vezes você ainda não está curada, mas o caminho que você vem trilhando já ajuda quem está lá atrás. Então, Jung já dizia, você leva o seu paciente até onde você foi. Não além, porque você não conhece. Além, como você vai ser guia turístico para levar pessoas se você não conhece? Vai se perder na trilha? Então, realmente, isso faz muito sentido. E aí, quando a gente traz para o empreender, a gente traz de que forma? É vender. É vender. Mas eu vou vender o quê? O meu serviço? O meu produto? O meu tempo? O meu tempo? A minha ideia? E aí, vamos supor, eu vendo essa xícara. Só que eu mesma não uso. Percebe? Que existe uma distância entre eu oferecer algo que eu acredito, confio, faço uso daquilo que eu só estou para fazer o quê? Ter resultado financeiro. Não vai longe. Eu empreendi certa vez, há muitos anos, com sapatilhas. Mas eu não gosto de sapatilhas. Eu não gostava. Então eu ia de salto alto nas mulheres para vender. E chegava lá, elas ficavam apaixonadas por minhas sandálias. Eu quero essa. Não, essa aqui eu não vendo. Se eu for vender isso aqui, eu tenho que ser uma empresária, ter essa loja, essa grife, essa... Não, por quê? Porque eu não gostava, mas eu queria encontrar um meio de estar com mulheres, percebe? Então, eram sapatilhas, acessórios, cintos, bolsas, mas o que estava por trás? Então, percebe que quando você trilha o caminho do conhecimento e aí você percebe que cada reunião para vender aquelas sapatilhas não era terapia. Sim. Porque o que estava por trás era um outro movimento. E aí a gente cai nessa ideia. Então, primeiro eu me conheço, minimamente que seja, porque a gente vai se conhecer. Sim. Mas primeiro eu cuido de mim, das minhas emoções, e eu respeito o espaço do outro e entendo que todos têm o direito de pertencer. Aí eu começo. E aí eu entendo também que muitas vezes o não é com a minha xícara. É simplesmente porque realmente aquela pessoa não vai usar. Não faz sentido para ela. Não é um não para a Suzana. Sim, sim. Isso é o quê? Conhecimento e lugar de permissão. Eu me permito que a pessoa não aceite. Por isso que quando a gente sai, a gente fala sempre assim, quando você sai, você não tem que colocar uma perspectiva de um resultado, né? Você tem que sair para apresentar o seu negócio, apresentar o seu produto. A venda é uma consequência disso. Mas às vezes as pessoas saem com aquilo ali, né? Assim e volta frustrado, porque não conseguiu chegar naquela expectativa que ela estava, né? Então a gente tem que sair sem expectativas grandiosas, né? E fala isso pro cérebro. Fala isso pro bonito. Olha, não imagina que vai dar certo, que não cria expectativa. Não. A gente vai acabar criando. Sim. Só que quando a gente se conhece, a gente pondera e a gente sabe o nosso trabalho. E que tem trabalhos que não é para todo mundo. Imagina, todo mundo compra a mesma marca de tal coisa. Todo mundo faz consumo de tal coisa. Só se for... não ter para onde correr, for obrigado, assim, pelo sentido da palavra, eu sou obrigada a adquirir isso porque não tem outra fonte. Opção, né? Agora, quando eu entendo isso, eu criei uma certa expectativa, poxa, eu queria tanto, né, eu queria, o eu quero, e o eu quero muitas vezes esconde exatamente nossa falta, porque o querer é para aquilo que eu não tenho. Sim. Suzana, mas do seu ponto de vista, assim, por que tantas pessoas elas desistem no meio do caminho? Porque é desafiador. É desafiador.
E aí, lembra, é emocional, corporal e sistêmico. Então, eu não acho a resposta de um jeito, eu não acho a resposta de outro, eu me frustro tanto que eu me canso, que eu fracasso. Mas esse fracasso não é o fim. É que às vezes a gente mesmo acredita que fracassou porque não deu certo em tal coisa, sendo que ali não é o final. Tem um vídeo no Instagram, lá, em todos os lugares aí, que é um homenzinho cavando um diamante, ele desiste, aí o outro vem e tava ali pertinho. Então, muitas vezes esse desistir que a gente já falou faz sentido, mas às vezes não. Então, por que que desiste antes de dar certo? Porque cansa. E é referente também à autossabotagem, né? No nosso dia a dia. Às vezes pode ser consciente ou inconsciente, né? Como eu falo, às vezes você pode estar ocupado ou você pode estar ocupado sendo produtivo. Uhum. Assim, o que que você está sendo? Seu dia foi ocupado e produtivo ou foi só ocupado? Porque É, você pode se ocupar com qualquer coisa. qualquer coisa, E inclusive a rede social. principalmente, E né? principalmente criar projetos. O que eu vejo de gente que tem o Canva, que tem grupo consigo mesma, que é projeto em cima de projeto, ideias, criatividade, mas nada vem à tona. E Coloca aí em prática. você olha, é uma autossabotagem, é emocional, que aí a gente traz para o mental, é corporal e é sistêmico. Um dos três ou os três juntos. Sim, Então, quando eu falo de autossabotagem, se eu vou mais adiante, quem fica para trás? sim. Quem eu deixo? Quem eu deixo de ser se eu dou 2, 3 passos à frente? Eu queria que você falasse um pouquinho, desse um conselho, você daria para pessoas que querem empreender ou que nasceu para empreender, mas está travado. Tem aquela história, né? Se conselho fosse bom, não dava, vendia. Não tem essa história que é desde que eu sou criança. A ideia se você acredita no seu potencial, no seu serviço, no seu projeto, você está embasada, você estuda, você tem conhecimento, informações pertinentes, coerentes, validadas, ou que você criou com fontes, porque a gente não inventou a roda, Uhum. já existiu, mas aí você floriu, você colocou borboleta, você colocou água, enfim, acredita e faça o movimento que tem que ser feito. É o quê? Ir para a vida. Sim. Vá, convide pessoas para estar com você. Se elas não quiserem, não aceitarem, não é sobre você, é sobre elas. Sim. E é sobre você no sentido de até que ponto eu vou dar essa colher de chá, de dar essa credibilidade para Célia falar que o meu projeto não vale a pena. Se eu acredito. Sim. E às vezes a pessoa deixa de fazer algo, mas já tem muita gente fazendo. Já tem muita gente fazendo. Salão de cabeleireiro tem um a cada esquina, barbearia, bar, pizzaria, mercado, farmácia. E não estão porque tem demanda. Quantas pessoas tem no mundo, Célia? Milhões. E aí a pessoa fala, mas a gente está aqui falando só especificamente de São Paulo ou de um município. Mas a gente hoje tem o quê? A internet. Estamos todos conectados através de um Wi-Fi que a gente nem vê. E, Suzana, conta para nós como funciona hoje o seu trabalho e os seus atendimentos na terapia sistêmica. Eu faço atendimento individual em grupos, workshops, palestras para empresas, negócios, vendas, toda a área que a pessoa tenha qualquer questão, porque a abordagem sistêmica ela vai abarcar a esfera relacional de todos os sentidos, o físico, a saúde, o financeiro. Então dá para a gente atender toda essa gama de fatores e ser assertivos no quesito, eu olho o que estava oculto e me impedindo de fazer tal coisa, e agora eu vejo. Então, essa é a forma de trabalhar, com workshops, palestras, oficinas e atendimento individual. Então, você que assistiu aqui esse podcast, gostou, viu que você não tem o desejo de empreender ou que você já empreende, mas você tem algumas travas, se identificou com alguma coisa, a gente vai deixar as redes sociais, os contatos da Suzana aqui.
Qual é a sua rede social? O Instagram é susanaandrade.santos, LinkedIn Suzana Andrade, e-mail susanaandradesantes@gmail.com. Telefone 11 98804 4419. A gente não falou no início, mas quanto tempo você já está na ativa na terapia? Há 13 anos. Maravilha. E quais são seus projetos futuros? E onde as pessoas podem te encontrar, além das redes sociais? E como elas podem contratar o seu serviço? Pode contratar através do meu contato direto, 11 98804 4419. Eu atuo diretamente com essa questão do emocional que fica escondido através de uma dinâmica da vida e a gente vai empurrando. Certo. Ficou claro isso? Sim. Através do quê? Dessa terapia breve, que eu tenho de atendimento de sessão raiz, eu chamo, que a gente traz ali uma sessão, ou a constelação familiar sistêmica ou organizacional. E os meus projetos para o futuro, um futuro próximo que eu desejo é seguir com grandes workshops, com mais possibilidades de homens e mulheres estarem unidos, para cada vez mais a gente integrar esse masculino e esse feminino em todos os sentidos, não só como força arquetípica, mas também como físico do homem e da mulher. E que cresça cada vez mais essas grandes possibilidades de encontros, oficinas, até cursos, para que a gente consiga conduzir melhor os nossos filhos, mitigar certas situações com adolescentes, crianças, impacto nessa coisa tão negativa que está acontecendo do feminicídio, que a gente possa ancorar tudo isso e trazer mais conhecimento, tomada de consciência, mais clareza para todos. Que bacana. Suzana, quero te agradecer pela oportunidade, foi muito bacana o nosso bate-papo. Quero te ver aqui mais vezes e falar assim que essa parte emocional, ela é muito importante. Às vezes a gente não para pensar referente que no nosso âmbito familiar, né, conjugal e no trabalho, ele é muito importante. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada, Célia. Então, gente, até o próximo podcast.